Oi! Boa noite, feliz sexta-feira. Por que feliz sexta-feira? Hoje não é dia de comemorar nada, né? Mas eu acho que todo dia tem que ser considerado feliz. Mas para nós mortais, sexta-feira é aquele dia tão aguardado, tão abençoado que a gente fala: nossa, finalmente é sexta-feira. Então, feliz sexta-feira para você que acabou de sair do trabalho, tá cansado, vai sair, vai se divertir, sempre com moderação, certo? Não ficando só preso nos prazeres mundanos, né? Acaba cortando um pouco a graça, né? Mas o que o nosso mestre que veio à Terra falou uma vez: cuidai primeiro das coisas do espírito, que o resto lhe será dado por acréscimo. Então, saia, divirta-se, mas também lembre de cuidar das coisas do espírito. Para o espírito, nada que o corpo físico faz é realmente importante. Para o espírito, a nossa ligação com ele, ela é muito mais interior, sem necessidade de compras, sem necessidade de prazeres, seja o prazer de se alimentar, o prazer de beber, né? Prazeres carnais. Então, divirta-se hoje, né? Se você está se sentindo pesado, você precisa descansar, descansa. Mas lembre-se sempre de cuidar também das coisas do espírito, certinho? Gente, tá acabando. Vocês estão tristes? Eu tô ficando chateado, já tô pensando no que eu posso fazer. Esse não é o foco do canal, né? Não é o foco principal do canal. Foi algo que me veio, uma necessidade muito grande que me veio depois que eu fiz o nosso evento do Ano Novo Astrológico, né? Que foi no dia 20 de março. E aí eu falei assim: não, eu já vou engatar e vou colocar a 7ª marcha e não quero nem saber. Porque vinha na minha cabeça: faz isso. E eu falei assim: tá bom, eu faço, né? Você tá pedindo, eu faço. Com certeza não era eu que tava pedindo. Então, a gente tá aqui já há 18 dias, né? Hoje é a nossa 18ª lição do livro. E eu já tô pensando no que fazer para as próximas. Porque o foco daqui, que eu ainda não fiz, né? São leituras intuitivas, a numerologia, a astrologia. Eu dou algumas pinceladas aqui na nossa live, né? Mas eu sei que nem todo mundo assiste, então eu vou começar a dar um gás, né? Depois que a gente acabar a nossa jornada, eu vou dar aquele gás na numerologia, tarô e astrologia, né? Porque é o nosso ganha-pão. É a minha segunda profissão, né? Então, se você gosta do que eu tô falando aqui, das pinceladas de astrologia, numerologia, do tarô, lá na nossa bio tem o link. Você clica lá, tem o nosso canal do YouTube. Se você não conhece o nosso canal, você vai lá, clica, já se inscreve, faz a maratona da Jornada do Mago por lá, tá? Vai dando o seu like, porque quanto mais like você dá nos nossos vídeos no YouTube, melhor. A gente quer crescer, né? Eu quero que essa mensagem ela chegue ao máximo de pessoas que precisam ouvir isso. Então, compartilha com quem você ama. E a inscrição também é muito importante. E todo mundo pede: comente. Eu sou uma pessoa que é muito difícil comentar nos vídeos dos outros. Mas eu vejo que o YouTube também entende que os comentários é uma forma de engajamento. Então, nem que você entre lá e fale: muito bom, agradeço, um emoji
emoji batendo palminha. Faça um comentário, não precisa ser algo muito elaborado, não. Um simples emoji de uma carinha feliz, de uma carinha batendo palma, já ajuda o algoritmo a subir as nossas visualizações para outras pessoas, né? E eu quero muito que esse canal ele cresça, que desenvolva, porque não importa onde eu estou, né? Eu vou dar agora uma palhinha da lição do mago dessa semana. Não importa onde eu estou, eu consigo ver a vastidão de tudo. Então, você pode ser do Pará, de Salvador, você pode ser do Rio de Janeiro, você pode ser do Rio Grande do Sul. Não importa nem aonde eu estou. Nós estamos sempre interligados e conseguimos enxergar a vastidão do mundo. Certo? Então, se eu puder estar ajudando você, nem que seja um pouquinho no dia de hoje, isso já me faz muito feliz. Certo? Então, a gente tem o YouTube, o nosso canal do Telegram, que lá eu coloco os PDFs dos livros, do livro e dos futuros livros, e talvez até alguns materiais que nós vamos estar utilizando, né, durante as nossas lives, das nossas jornadas. Então, vai lá, entra no nosso Telegram para fazer parte do canal do Telegram. E embaixo a gente tem o nosso WhatsApp. Então, se você quiser e gostar da forma como eu passo esse conhecimento, vai lá. Já tem uma mensagem pré-pronta. O WhatsApp você vai ver que ele não tá escrito Cultura Galáctica. O nome dele é Espaço Shin. Esse é o espaço que eu tenho, tá? Ele não é físico ainda. Ele é na nuvem, vamos dizer assim. É um espaço de terapias. Nós temos uma psicóloga. Nós temos aulas particulares também para adolescentes e adolescentes faixa etária de Fundamental 2, médio e vestibulandos, tá? Então, nós temos isso. E eu tô tentando agregar mais coisas também, fazer umas parcerias. Então, você vai ver, o nome do espaço é Espaço Shin. É só você mandar. A mensagem, ela tá assim: gostaria de marcar uma consulta com a Thaís da Cultura Galáctica. Porque aí a nossa secretária, ela já vê e já direciona para quem tem que responder as mensagens. É um telefone para falar com os 3. Então, se você que tá me ouvindo achou interessante, né, e tá precisando também de um acompanhamento terapêutico, ou se o seu filho tá com problemas na escola e precisa de aulas particulares, no telefone que tá aqui no link da minha bio, você pega, se você não for fazer consulta particular, você simplesmente apaga o que tá ali pré-escrito, você pode apagar, e aí você fala assim: oi, gostaria de marcar uma consulta com a psicóloga, ou oi, gostaria de marcar uma consulta, uma aula particular com o professor fulano de tal, certo? Então, o nome do nosso professor particular é Guilherme e o nome da nossa psicóloga é Kátia, tá? Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato. Não tem problema que você está entrando pelo meu link, tá? Nós fazemos parte desse espaço que ainda tá na nuvem, mas se Deus quiser e Deus quer, a gente vai conseguir concretizar esse sonho de criar esse espaço onde vai ter loja, né? A gente vai vender produtos holísticos, pedras, aromas, aromaterapia, né? Incenso, tarô. E a minha intenção é fazer isso expandir. Então, se você gosta das minhas lives, dos meus conteúdos, o seu engajamento no YouTube vai me propiciar essa manifestação desse meu sonho. Então, você vai ser quase que o meu sócio. Quase. Você vai estar me auxiliando muito. E eu vou ser muito grata. Eu sou muito grata a cada um dos meus inscritos.
E eu espero que retorne para vocês 2 vezes mais, 3 vezes mais. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Certinho? Ai, que delícia! Eu hoje tô toda arrumada porque eu também vou sair. Eu preciso dar uma saída, preciso dar uma esparecida. E eu falei, não, vou até colocar minhas argolas de cigana. Porque vocês veem que eu sempre tô com meu brinquinho pequenininho, né? Mas eu sou assim, gente. Essa daqui é 100% a Thaís. 100%. Brincão, colar, as minhas pulseiras, o famoso elastiquinho e os meus anéis. Essa sou eu. Prazer. Então, sem mais delongas, porque todo mundo vai querer dar uma saída antes que feche tudo, né? E, a lição de hoje é essencial que você tenha assistido pelo menos as 3 últimas lições. Se você conseguir assistir desde a lição... É que o meu calendário tá aqui atrás, tá? Desde a lição da segunda-feira, seria muito, muito bom. Se você não assistiu nenhuma dessas, pode assistir, mas depois você pega, vai fazer uma jornada Flix lá no nosso YouTube para ajudar as visualizações, aumentar as nossas visualizações, tá? E aí você aproveita e manda pra família para também fazer a jornada, né? Dá aquele pau de conseguir fazer uma jornada Flix. É muito gostosa, ela é muito gostosa de ser ouvida, de ser assistida. Então, pega e depois vai assistir. Vai abrir bem a sua mente, tá? Porque quem tá acompanhando todos os dias, assistindo, vai começar a fazer as ligações. Se você não assistiu dessa semana, vai lá e assiste desde segunda-feira, tá? Lembrando que a nossa jornada, tanto no Instagram quanto no YouTube, ele vai ficar para sempre. Não vai ser retirado e ela é totalmente gratuita. Então, se você falar para um amigo e falar, olha, tá tendo a jornada, e ele perguntar, mas quanto é? Você fala, é de graça. É de graça. Aproveita, é conhecimento gratuito. E conhecimento a gente absorve. Beleza? Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Acredito que não. Sabe quando você tá com aquela sensação de que você tinha que falar mais alguma coisa? Lembrei. Se você tá me assistindo aqui no Instagram, não esqueça de deixar o seu coraçãozinho como forma de agradecimento pelo meu trabalho. E se você estiver assistindo lá no YouTube, também o seu like é muito importante, a sua inscrição é muito importante, você é muito importante. Aqui você não é só um número, tá? Você é muito, muito importante pra mim. Lição 18. Lembrando que o PDF tá lá no Telegram, tá? Então, se você ainda não pegou, vai lá no nosso Telegram. E se você encontrar, compre. Compre. Esse livro vale muito, muito, muito a pena. Eu li ele 3 vezes. 3 vezes antes de fazer essa jornada. Essa daqui é a 4ª vez. Então, para montar a jornada, eu releio as lições. E aí eu tenho várias setas e várias anotações no livro, que aí eu tô lendo e eu falo, não, mas essa parte também é importante. Então, ele vai abrindo portas na sua mente. E isso vai ser muito, muito legal. Preparado? Afivelou os cintos? Posso ir? 1, 2, 3 e... 18ª lição. A imortalidade pode ser vivida em meio à mortalidade. O tempo e o intemporal não são opostos. Por abarcar tudo, o intemporal não tem opostos. No nível do ego,
nos esforçamos para resolver nossos problemas. O espírito percebe que o problema é o esforço. O mago tem consciência da batalha entre o ego e o espírito, mas compreende que ambos são imortais e não podem morrer. Cada aspecto seu é imortal, até mesmo as partes que você julga com mais severidade. Essa lição, vamos dizer que é a segunda lição mais importante, porque ela consegue abraçar umas 5, 6 lições. Eu vou destrinchar esse pequeno textinho com vocês, tá? A imortalidade pode ser vivida em meio à mortalidade. Então, não significa que só porque você é encarnado, você é mortal, você não pode viver como um mago vive. Porque imortalidade é você entender que você não é um corpo físico, você é um espírito. Você não é essa autoimagem, você não tem forma, você é energia, você é luz. Entendeu? Mortal é quem morre. Imortal é quem perdura. Não importa se você vai perdurar com essa autoimagem, com esse corpo físico, porque o espírito, ele não morre. E se você tem uma religião, eu acho que não existe nenhuma religião que fala que o espírito morre. Nenhuma. Vamos lá. O budismo, ele entende que existe um espírito, ele entende que existe a causa e o causa e efeito, né? Karma e Dharma, o ciclo de renascimento. Então, existe reencarnação para a linha no budismo. Você faz e você paga. Eles até falam que pessoas que são muito ruins voltam como animais asquerosos. Pessoas com alto nível espiritual encarnam depois como animais domésticos. Eles vêm para vivenciar esse mundo como um animal que é amado. Por isso que a vaca lá na Ásia é tão sagrada. Você vai ver que muitos dos deuses lá da Ásia, mais para a África também, muitos têm cabeça de touro, de vaca. Hathor, que é a deusa do amor para os egípcios, ela tem 2 chifres. Antigamente, bem antigamente, tá? Antes dela ser considerada a deusa do amor, ela era tipo a deusa do submundo. Ela era uma deusa que vivia na... Não vou dizer que era o inferno, mas ela regia aquela parte, entendeu? Faziam sacrifícios para ela e ela tinha uma cara de boi, de vaca, né? Em alguns locais você vê pessoas falando sobre isso. Depois que ela se torna a deusa do amor. Nós temos o Minotauro para os gregos, né? O Minotauro, ele não era mau. Ele era só considerado uma aberração por um rei aí, que a esposa dele ficou com um deus. Mas os animais, eles são sagrados. Beleza, falamos do budismo. Os católicos, eles entendem que a pessoa morre, a alma dela vai pro céu e fica lá para sempre. Existe uma linha do cristianismo que não entende em reencarnação, não acredita em reencarnação. Os evangélicos acreditam que as almas vão ficar lá em cima ou lá embaixo até Jesus voltar para a Terra
E aí sim, as almas, nananana. Eu não sou evangélica, eu não tenho tanto conhecimento sobre isso. O que eu sei é o que as minhas amigas da faculdade me passavam. Então, isso já faz 8 anos, 9 anos. Mas é isso que a gente ouve. Eles não falam que o espírito morre. Não falam. Para os hindus, pior ainda, não existe morte de espírito. É sempre morte da carne. Tem pessoas que acreditam em reencarnação, os espíritas. Veja, os espíritas. O corpo morre, a pessoa era, dependendo do que ela fazia ou não, se ela fosse boa, ela era encaminhada até o nosso lar, né, que é o local onde os espíritas acreditam que os espíritos ficam. É como se fosse uma grande, big cidade, né, com casas, com tudo, e você reencontra os seus familiares, sua família de alma ali, né? E se você não tava na vibe da harmonia, da paz, do amor, dos arrependimentos, você ia pro umbral. E ficava sofrendo no umbral porque o espírito sentia fome. O espírito não sente fome. Então ele vivenciava todas as dores e todas as necessidades de um corpo humano, mesmo sendo espírito ainda. Mas era um processo de purificação. No momento em que o espírito tomava consciência de que ele realmente havia desencarnado e ele estava nesse processo de, vamos dizer, de purificação, de limpeza das necessidades mundanas, e ele pede ajuda, a equipe de resgate do nosso lar vai até a alma em sofrimento no umbral, recolhe ela, leva até o hospital, ela é curada, tratada e ela começa a trabalhar na cidade. Não existe morte do espírito. Entendeu? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu estou assim. Eu estou assim. Posso ser de outra forma em outra vida? Posso ter sido de outra forma em outra vida? Posso. Posso ter sido homem, pode ser velho, posso ter sido bêbado, pode ter sido uma mulher da vida, posso ter sido qualquer coisa. Ou todo mundo acha que foi a Cleópatra, Napoleão. Só não Luís XV, né? Luís XV, Luís XVI, porque eu acho que eu não ia gostar muito de perder meu pescoço. Né? Então, entenda, você não é esse corpo, você é luz, você é espírito. Você consegue vivenciar a imortalidade a partir daí. O tempo e o intemporal não são opostos. Por abarcar tudo, o intemporal não tem opostos. Lembra que eu falei que o tempo, ele é relativo? Isso tá pegando muito das lições antigas. O tempo, ele é relativo. Existem várias linhas de tempo. E não existe passado. Passado é memória, futuro é cocriação. Vivemos um eterno presente. Então, esses negócios de tempo, ele é tão doido, ele foi colocado para condicionar a gente a tantas situações que na hora que a gente acordar, a gente vai falar, pra que tempo? Pra que isso? Certo? O ego quer controlar, né? O nível do ego, nos esforçamos para resolver nossos problemas. Por quê? Porque o ego quer controle, ele quer estabilidade, ele quer ter segurança. Ele não é ruim, mas ele impede de alguma forma que a gente seja guiado por quem e pelo que nós realmente precisamos fazer aqui. A gente precisa estar aberto a ouvir. Aberto. E hoje eu achei interessante porque eu já mencionei, se você ainda não ouviu, vou falar de novo. Eu gosto muito de seguir tarólogas no YouTube. Eu assisto tiragens do meu signo é de Virgem.
Então, se você também foi do signo de Virgem, depois você vai lá assistir esse vídeo, se ressoar pra você. Eu assisti o da Nicole. A Nicole é Mensagens do Tarô, se eu não me engano. O nome dela é Nicole. Ela é uma belezinha. Ela fez hoje. E ela tava falando assim: Virgem, seus mentores precisam falar com você. Você precisa ouvir. Você precisa estar aberta. Você tá tendo um chamado muito grande. E você não pode perder isso. E tudo que a menina falou, as cartas mostraram e vice-versa. Tudo, tava tudo em ressonância. Então, se você tá sentindo que você tá sendo guiado, ou você tá sentindo que algo não sai da sua cabeça e você não sabe por quê, ou que você se sente protegido, vai lá assistir o vídeo da Nicole de hoje. Acho que, se eu não me engano, o nome do canal dela é Mensagens do Tarô. Se eu não me engano é isso. Coloca Mensagens do Tarô Nicole. A capa do vídeo tá escrito Virgem em amarelo, fundo branco, tem uma foto dela. É uma moça bonita, que ela tem um cabelo escuro igual ao meu, né, mais comprido. E a pele dela também é mais ou menos igual à minha. Não sou eu, tá, gente? Meu nome é Thaís. Eu ainda não me chamo Nicole. Mas ela é mais magrinha, né? Mais magrinha do que eu. Eu sou mais fofinha. Vai lá e assiste. Tá lá no YouTube. Então a gente tem que ouvir. Mesmo o ego tentando controlar a gente tem que falar, viu? Senta aí, fica quietinho um pouquinho, que a tia precisa ouvir. Não precisa de esforço. O sim a gente já tem. O não é muito difícil a gente conseguir. E foi colocado na nossa cabeça que é o contrário. O sim você já tem, porque você é a pessoa que pede, você é quem realiza. Você é a pessoa que pede, você é o desejo e você é quem realiza. É isso. Você é um gênio da lâmpada. Só que você ainda tem as suas pulseiras que te prendem. E eu tava pensando um dia, porque as minhas reflexões são sempre quando eu tomo banho, tá? Porque como eu tenho falta de elemento água no meu mapa, eu preciso estar em constante contato com água, sabe? E não é a mesma coisa quando eu tô lavando louça. Vem. Mas quando a água bate aqui, nossa, abre, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Então eu tava no banho pensando em tentar fazer alguma correlação com o filme do Aladdin, né? A história, vamos falar assim, o desenho do Aladdin, da Disney, a história verdadeira do Aladdin e essa interpretação que a gente teve, essa noção de não existe o outro, existe reflexos de mim, né? Eu sou o gênio, eu sou um gênio da lâmpada. Tentar fazer uma reflexão disso pra tirar. A gente sempre consegue extrair alguma coisa, né? E tá todo mundo falando tão... Veja, eu nasci e fui criada com Disney, com princesas da Disney. Sempre gostei. E atualmente tem vídeos no YouTube, aqueles shorts, né? Que falam assim, não, porque na verdade a Bela da Bela e a Fera, ela tinha uma doença, ela tinha como é que é? Síndrome de Estocolmo, porque ela se apaixonou pelo não é prisioneiro, pelo tipo o algoz dela, né? Que era fera. E aí, sabe quando você ouve essas coisas e você fala, nossa,
vai perdendo o brilho. Porque quando eu era pequena, as coisas eram mais encantadoras. E se você consegue tirar algo ruim de um conto de fadas, provavelmente você consegue tirar uma lição espiritual dele também. Tem que tirar. Eu não posso simplesmente aceitar que, por exemplo, a Ariel tinha TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E por isso que ela colecionava coisas e ela era meio doida de se apaixonar por ter visto uma vez só o príncipe e ter largado tudo pra ficar com ele. Eu não posso aceitar. Tem coisas que eu não consigo aceitar. Não é só isso. E se a gente começa a passar isso para as nossas crianças, de que as nossas princesas primárias, primordiais, né? Branca de Neve, a Bela, Aurora, Cinderela, Ariel. Se a gente colocar que as princesas são doentes, que as princesas, na verdade, não precisavam de um príncipe, você vai fazer com que as crianças cresçam amargas, tristes, achando que os homens não prestam, que as mulheres são melhores. Essa bandeira eu não levanto. Não levanto. A energia masculina e a energia feminina, ela sempre tem que estar presente e em equilíbrio. Eu não posso ficar falando que a energia feminina é melhor. Então eu quero sim trazer, já até veio, não uma jornada, vou colocar um nome bonito, né? Mas sobre as princesas. Porque se eu tiro coisas ruins, eu posso tirar coisas positivas. Eu não posso simplesmente falar, é verdade, por exemplo, a Cinderela devia ser masoquista mesmo, ela gostava de ser maltratada pela madrasta, ela era escapista, né, doida. Não. Tudo tem um motivo e tudo tem um porquê. E se essas histórias elas são contadas para as crianças, elas estão sendo ensinadas alguma coisa, nem que seja nas entrelinhas. E é por isso que os desenhos atuais são tão perigosos. Porque eles estão distorcendo a noção das meninas, dos meninos. Não tá legal. E eu vou te dar a minha opinião. Essa é a minha opinião. Minha opinião. Certo? Minha opinião. Eu tenho que falar várias vezes. Minha opinião. Eu não consigo fazer igual o Gaveta. Não sei se você acompanha o Gaveta. Ele é muito legal. Ele fala sobre filme. Se você não assiste ele, não é inscrito no canal dele, vai lá e assiste Gaveta. É só colocar o Gaveta, você vai encontrar. É um cara muito engraçado. E ele coloca assim, minha opinião, e aparece a opinião dele assim. É muito legal. Minha opinião. Eu acho que os desenhos da Disney começaram a desgringolar, né? A partir de Enrolados. Eu acho que foi a partir de Enrolados. Eu só não lembro se a Princesa e o Sapo foi antes ou foi depois. Eu adoro Princesa e o Sapo. Ele tem uma mensagem incrível. Eu já não gostei de Enrolados. Não sei se foi por causa da dublagem do Luciano Huck, mas me deu
entendeu? Mas aí você tem lá Frozen. Não. Tem alguns filmes que você fala, ok? Tem um que é um panda vermelho, eu nem assisti. Se as pessoas soubessem o que significa o panda vermelho. Mas eu vou elaborar, vou montar e vou fazer. Vai ser muito, muito, muito legal. Muito legal. Porque é assim que eu tenho conexão com a minha energia feminina. Feminina, princesa. As meninas deixaram de ser princesas. Ontem eu vi um anúncio no YouTube de uma música sertaneja que o cara fala que ele é da roça. E eu não vou nem continuar falando o que ele falou, porque você fica tipo... Só que o moço tem aqui alto, aqui, né? Aqui o peitoral dele grande e as pernas fininhas. Aí você fala assim, você nunca carpiu um terreno, né, moço? Nada contra. Podem ter homens muito bonzinhos que são esse triângulo invertido, né? Mas eu quero um príncipe. Eu quero um príncipe. Com a energia masculina dele bem estabelecida. Um príncipe. Não é qualquer um. Então vamos voltar para a lição. Sem esforço, galera. Vamos lá, sem esforço. O mago tem consciência da batalha entre o ego e o espírito. Então vamos dizer material e espiritual. Mas compreende que ambos são imortais. Porque no fundo, tudo isso é espírito, sendo assim imortal. E não pode morrer. Cada aspecto seu é imortal, até mesmo as partes que você julga com mais severidade. Tudo seu é imortal no momento em que você entender que você é uma bola de luz. Então, a historinha de hoje é sobre um homem. Depois que o Arthur saiu da caverna de cristal, o Merlin sumiu, ele se tornou rei da Inglaterra. Ou seja, Camelot. E aí começou uns bochichos no reino de que tinha um homem maluco que tinha se trancado dentro de uma cabana no meio da floresta. E as pessoas estavam dando risada, porque ele tinha se trancado lá sem água, sem comida e falando que ele ia morrer. O Arthur, por ser muito novo e não entendendo por que um súdito dele estava fazendo isso, ele falou, não, vamos até a cabana dele, porque eu quero entender o porquê que esse moço tá fazendo isso, né? Aí ele vai lá, né? A cabana não tinha porta, apenas uma pequena janela para deixar o ar entrar. Aí ele bate e fala assim, quem está aí? Aí tem uma voz que fala, alguém que não é desse mundo. E é uma voz bem fraca, bem cansada. Aí o Arthur fala que tinha ido lá para conversar com ele. E pediu para que ele saísse por ordem do rei. Ele falou, eu não tenho rei. Me deixe em paz. E o Arthur falou, mas você precisa de ajuda, você precisa de água, de comida. E ele falou, eu não preciso da sua ajuda. A pessoa estava bem relutante. E aí os guardas do palácio, que tinham ido junto com o Arthur, foram buscar uma pessoa que conhecesse esse moço que estava trancado dentro dessa cabana. E trouxeram a esposa dele. Aí apontaram uma mulher maltrapida, bem judiada. Falaram assim, essa daqui é a esposa dele. Aí o Arthur falou, olha,
tá tudo bem, não precisa se assustar, eu só tô aqui pra ajudar o seu marido. E ela tremia. E ela falou assim, ele não me chama mais de esposa. Meu Will jurou ficar isolado dentro dessa cabana até morrer ou receber um sinal de Deus. Aí o Arthur perguntou por quê. Aí ela contou que o marido dela era um lenhador, o Will era um lenhador, e que um dia ele foi junto com o filho, que ele amava muito, um menininho de 6 anos, ele amava muito essa criança. E eles tinham ido para dentro da floresta para cortar lenha. E ele não prestou atenção na criança e ela sumiu. Eles buscaram, mas no dia seguinte eles encontraram o corpinho dele boiando na água, ele já tinha falecido. E ele ficou muito, a dor foi avassaladora pro Will e ele não aguentou. E ele ficou muito revoltado com Deus porque ele falava que tinha visto todas as injustiças que Deus tinha feito com a humanidade e ele não entendia porque Deus tinha feito isso com ele e com o filho dele. E que ele não ia sair de dentro daquela cabana até que Deus aparecesse e desse um motivo do porquê ele tinha feito isso. E aí o Arthur, pra confirmar, virou e falou pra ele, isso é verdade, né, pra pessoa dentro da cabana. E ouviu o lenhador dizendo que sim. E aí o Arthur virou e falou assim, não, eu não vou deixar ele aqui sozinho, eu vou ficar a noite toda do lado da cabana e vou reconfortá-lo, vou tentar de alguma forma fazer com que esse homem saia daí de dentro. E aí ele começou a conversar, mas o cara tava muito relutante, muito. E ele falava, eu tô esperando Deus, eu não quero ficar ouvindo seus discursos, sabe? Você tá me atrapalhando, vai embora. Aí o Arthur começa a falar, olha, eu entendo, né? Eu sei que não é da minha conta, mas eu tive um mestre e ele disse pra mim que a única solução pro mal é não lutar contra ele, e sim compreender que o mal não existe. E é cara agressivo, eu não quero saber, seu mestre não sabe de nada, né? E aí o Arthur continua, não, a gente não pode ficar constantemente em conflito. Enquanto houver luz e sombras, o bem e o mal subsistirão. E com isso o cara foi conversando com ele. E aí o Arthur explicou que o Merlin estava contando de que se ainda existe um céu, existe um inferno. Existem esses dois caminhos, essa dualidade de caminhos. Se você acredita que existe um céu, vai haver um inferno. Certo? E aí ele falou assim, mas então pra quê? Pra que Deus faria isso? Por que Deus faria isso? Né? Pra que ele ficar fazendo com que a gente vá e volte, céu e inferno, céu e inferno? Aí o Arthur virou e falou assim, olha, você tá certo, e o meu mestre salientou exatamente isso. Mas depois ele me falou sobre um segundo caminho, porque o primeiro caminho, céu e inferno, existe a dualidade. A chave para esse caminho é a percepção de que o céu e o inferno são criados por nós, que somos nós que mantemos o ciclo em andamento. Como acreditamos na dualidade, é preciso haver mal em oposição ao bem. Assim como a luz precisa de ter a sombra. Caso contrário, ela não seria luz. Depois de entender isso, podemos fazer uma escolha diferente. E a pessoa falou, mas qual que é a escolha? Renunciar à dualidade. Recusar tanto o céu quanto o inferno. Além da ação dos opostos, disse Merlin, jaz uma esfera intemporal de pura luz, puro ser, puro amor. Toda essa questão de bem e mal, disse ele,
Pare de correr atrás de sua cauda e afaste-se dela. Não posso falar por você, meu amigo, mas para mim essa é a mensagem divina. Se Deus deve aparecer para nós, é através do nosso entendimento do que é possível. Nossa vontade é livre e podemos nos prender eternamente ao ciclo de prazer e dor, mas somos igualmente livres para partir e não sofrer nunca mais. Veja, quando a gente fala em renunciar à dualidade, é realmente essa questão de bem e mal. Bem e mal. Nós precisamos da polaridade em cima e embaixo, do lado, das laterais. Existe nas leis universais a lei dos opostos. Mas acreditar que existe um mal, se existe um bem, existe um mal. E se a gente chega no meio, existe o equilíbrio. Certo? E viver nesse negócio de, agora eu quero um pouco de prazer, não, agora eu quero um pouco de dor. Isso é uma relação sadomasoquista. Pra que aprender pelo rigor se eu posso aprender pelo amor? Pela paz, pela tranquilidade. Aí, o homem parou de falar, né? E o Arthur virou e falou assim, olha, eu peço desculpas por ter intrometido, né? Mas eu vou me retirar agora. Ele viu que o homem não ia sair daquela cabana. Ele se levantou, pegou, se aconchegou no manto dele e estava indo embora. E aí do nada ele sentiu uma incandescência crepitar atrás dele. E ele ficou com medo de que o homem maluco tivesse colocado fogo na cabana. E aí ele começou a correr para voltar. E aí ele parou no meio. A cabana se transformara numa bola de luz branca. Dela saiu um anjo que disse: Deus me disse que vocês mortais conheciam um segredo e, como sempre, ele estava certo. Você sabe que Deus não está simplesmente no céu, e sim muito além, na esfera do Espírito puro. E com essas palavras o anjo desapareceu. É a quarta vez que eu leio esse livro. Meu olho ficou marejado de novo. Então, o que essa lição está querendo dizer? A gente precisa aceitar que não existe a dualidade. Nós temos dois caminhos. Aceitar a dualidade, falar que tudo isso é real, que existe bem e mal, ficar preso nisso, ou esse segundo caminho, que é perceber que a dualidade é uma escolha nossa e que a totalidade do espírito não tem opostos, porque ela abarca tudo o que existe. Para escolher o segundo caminho, você precisa estar disposto a desistir de lutar contra o mal. Esse é o caminho do mago. Quanto mais você luta com algo que você fala que não existe, você dá força e você fala que ele existe. Você entende isso? E aí ele coloca um questionamento pra gente, porque a gente nasceu com essa necessidade de luta. Porque quando a gente vê o mal, a gente reage com raiva e com medo. E a gente luta contra ele. E aí a pergunta é: mas e se o medo e a raiva forem a causa do mal? E aí você para e fala: e se? Eu assisto coisas de assisto canais que falam sobre os galácticos, né? Se você tem interesse sobre esses assuntos, eu recomendo o canal do Demis Viana, é Demis mesmo, tá? Demis Viana, que lá ele fala sobre exopolítica, ele fala sobre
os galácticos, ele fala sobre os Anunnakis. É muito interessante. Eu recomendo se você estiver aberto a esses estudos. E ele estava contando que um oficial da Ativa tinha ido para Vênus. Sim, existe vida em Vênus. Os venusianos que moram lá, tá? E os venusianos, eles são realmente como a gente fala sobre o planeta Vênus. O que você pensa quando eu falo em Vênus? Feminino, amor, aconchego. Se você entende de astrologia, você vai falar que é o regente de Touro e Libra. Se você entende de tarô, você vai falar que representa o arcano 3, a sacerdotisa. Certo? Então, Vênus. Você acha que num planeta do amor, né? Se você entende de arquétipos ou de mitologia, você vai falar que é Afrodite, ou você vai falar que é Hathor, ou você vai falar que é a própria Vênus, né? Nós temos na mitologia romana a Vênus que nasce da concha, né? A Vênus de Milo. Então, você acha que um planeta do amor pacífico, eles precisam lutar contra invasores, contra os escuros, contra situações que estão fora do convívio deles. Mas eles não lutam com ódio, eles não lutam com medo, eles lutam com amor. Eles se protegem com amor. Porque eles entendem que o inimigo, ele também deve ser amado. Eles lutam com respeito. E isso me lembra muito as batalhas de Alexandre, quando ele tentou conquistar Alexandre o Grande, né? O grande rei da Macedônia. Ele expandiu o território dele. E ele lutava com tanta ética, com tanta dignidade, com tanto respeito a outra parte, não vou nem dizer ao inimigo, que quando ele vencia as batalhas, muitos seguiam ele. Muitos dos inimigos seguiam ele. Certo? Então, será que não é a nossa raiva, o nosso medo que gera o mal? E faz com que a gente fique preso nessa dualidade? Eu li essa semana para vocês uma pequena oração da Seicho Noye. Seicho Noye, volto a dizer, não é uma religião, é uma filosofia de vida. Ela veio do Japão. E para eles, o mal não existe. O mal não existe. A doença, ela não existe. O pecado não existe. O sofrimento não existe. Nada disso existe. Porque a imagem verdadeira, ela é pura. É exatamente isso que o Arthur falou. É um ser puro. Não existe essas coisas, não existe essa dualidade. E quando você entende que não existe a doença, não existe a morte, não existe pecado, é uma lapada. Deixa eu até ver se tem aqui. Eu não sei se tem. Deixa eu ver. Acho que não. Não. Isso só vai ter, acho que na Sutra. Qualquer coisa eu trago. No comecinho da segunda-feira, da nossa 19ª lição, eu trago o trechinho, porque eu não separei.
a parte que ele fala sobre a não existência da dualidade pela visão da Seichanoye, tá? Aí eu trago. Fica esse questionamento. Não é que a gente tenha que aceitar o mal que os outros fazem, o mal que acontece no mundo. Mas se a gente parar e pensar, a gente tem uma ferramenta que ela ajuda a gente e ajuda o mundo, que se chama Ho'oponopono, ou as meditações, ou as orações. Você não tem que orar com medo, pedindo justiça ou pedindo que seja, que termine, né, guerras, a fome, mas você tem que emanar sempre amor. Então, se você vê o mal, por que a gente não faz um Ho'oponopono para essa situação? Quanto mais a gente vai limpando o nosso medo, a nossa raiva, a gente vai limpando isso no mundo. E se a gente sabe que o medo e a raiva podem estar causando o mal, se a gente limpa em mim, em você, reverbera pro mundo, isso não vai fazer com que o mundo seja livre da dualidade? Fica esse questionamento. E aí você me responde aqui nos comentários o que é que você achou depois desse insight todo. Esse é o horário da Julie, tá, gente? Desculpa. Ela voltou do pet e aí ela tem muita energia, muita energia. E aí ela precisa latir. E ela conversa com o namorado dela, que é da casa do lado. Aí fica difícil. Ó, a totalidade e o espírito são apenas palavras até que se tornam reais para você pessoalmente. Então você pode falar espírito e isso pode não significar nada para você, mas quando você entender que você é espírito, aquela caixinha ela abre. E aí quando você entende que não existe dualidade, porque existe a totalidade e ela abarca tudo, mais umas 10 caixinhas fazem pá, 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 pá. A realidade sempre significa experiência, certo? A gente precisa experimentar a esfera de luz. Como a gente vai fazer isso? Aí o Merlin fala: seja paciente consigo mesmo. O desaparecimento da dualidade exige tempo, não vai ser de uma hora para outra. Nada de uma hora para outra. Então, a unidade nascerá automaticamente. Vai ser leve, vai ter um dia que você vai acordar e vai falar: nossa, que diferente. Mas a gente tem que deixar, tem que perder o controle. A gente tem que falar pro nosso ego que tá tudo bem. Porque quanto mais a gente se apega a um resultado, mais esse resultado vai embora. Certo? Como o espírito está sempre acenando pra gente, nós temos as oportunidades de entrar em contato com ele, tá? E quais são as formas? Seguindo as pistas que eles dão. Assista a aula de ontem, a lição de ontem. Meditar para encontrar o silêncio. Isso está lá no começo. E saber que a meta do espírito é verdadeira e vale a pena ser perseguida. Aqui não é o planeta Rave. Aqui é um planeta pra gente trabalhar. Não é pra ficar experienciando só prazeres mundanos. Na verdade, nem seria pra isso. É pra gente entender. Vamos lá. Rapidinho. Você
sempre quis ser médico. Para você ser médico, o que você precisa? Primeiro você precisa passar pela pré-escola, pelo ensino fundamental, pelo ensino fundamental 1 e 2, tá? Ensino médio. Aí você tem que fazer uma prova de vestibular. Aí você tem que passar no vestibular, ficar 6 anos numa faculdade. Dependendo da especialidade que você quer, você vai ter que fazer mais 2 ou 3 anos de residência para só depois você se tornar realmente um médico formado, poder atender e curar pessoas, certo? O espírito, a meta dele é ser um mestre ascenso. É, na verdade, voltar à unidade. Nós precisamos estar unidos, interligados com a unidade. Pessoas que falam, né, estudam sobre a era de Aquário, mudança, a regeneração do planeta. O Vital Froze, que eu mencionei nos stories essa semana, ele fala que nós estamos mirando sermos mestres ascensos. Porque o ser humano, como eu disse ontem, ele é muito poderoso. Ele vai realmente ser mais ou menos um deus na hora que os 12 filamentos de DNA forem ativados. Então, a meta do espírito é ser um mestre ascenso, ok? Para isso, o que ele precisa? Ele precisa ver, ter um corpo humano, desenvolver esse corpo humano, desenvolver o intelecto, desenvolver as emoções. Veja que a nossa pré-história foi isso. Corpo, a mente, as emoções. E aí a gente tem que começar a trabalhar o espírito. E a gente tá bem na época de trabalhar espírito. Conexões, meditações, cocriação, que é um mental ligado ao espiritual, com os sentimentos. O período do físico, vamos dizer que ficou ali na pré-história, mais ou menos, prazeres mundanos. Aqui a gente já tinha que estar com o intelecto muito mais desenvolvido. E aí você vê pessoas com QI médio inferior, limítrofe. E aí você fala, como? A pessoa não está desenvolvendo o que tem. Certo? Então a meta é lá, é ser mestre ascenso, é auxiliar outros planetas. A gente não tá aqui pra brincar. Não tá. E quando as pessoas vão falando que a gente tem que liberar as coisas, e se você gosta de determinados relacionamentos. Como assim? Não consigo entender as noções de conservadorismo, elas foram sendo perdidas. As noções de ética e respeito foram perdidas. Sabe? Então, aí você ouve de pessoas de que você tem que experimentar. Se você gosta de ter um relacionamento de 3, 4, 5 pessoas, você fala, o quê? Então tá, né? Você não pode ficar incentivando as pessoas a essas coisas. Não é porque é liberado que é certo.
a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidado com a palavra livre-arbítrio. Segundo o Vital, livre-arbítrio a gente escolheu lá em cima. Você escolheu, só que lá em cima, antes de você encarnar. Aqui, você só tá fazendo o que você escolheu lá. E na hora que você aqui faz algo que você não escolheu lá em cima, né, sua lista de metas e coisas a fazer, você tá indo contra o seu livre-arbítrio, que você escolheu. Você tá indo contra o seu propósito. Você tá indo contra a sua missão. Por isso que a vida fica difícil. Por isso que você pode falar, tô ganhando em cima dos outros, ou são tudo besta. E aí você pega uma doença ferrada, perde tudo e morre. Ai, era uma pessoa tão boa. Ela foi contra o livre-arbítrio dela, que ela escolheu lá em cima. Porque na hora que a gente fala, eu tenho meu livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero. Será? Isso é perigoso. Certo? E o interessante é que o nosso personagem da história chama Will. E o que o Arthur quer fazer com ele é free will. Ele quer libertar ele. E no final nós temos que o nome dele é arbítrio. Will, em inglês, é arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio era o quê? Um anjo. Ele era um anjo. O que tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Você tem o seu livre-arbítrio, sim. Mas ele não é escolhido aqui. Ele é escolhido lá em cima. E se você não tá entendendo o que eu tô te falando, você vai pegar, entrar no seu Telegram e escrever assim: Mensagens Vital Froze. F-R-O-S-I. Vital Froze. E você vai rolar pra cima. E tem lá um áudio sobre o livre-arbítrio. Ele vai te explicar que não é aqui que você escolhe, é lá em cima. Só que o problema é, a gente vem pra cá e a gente esquece tudo. Legal, né? Eu não acho. Pra mim, a ignorância parou de ser uma bênção há muito tempo. A ignorância não é uma bênção. Não acredite no que eles estão tentando te vender. Você tá comprando coelho por lebre. Certo? E o nosso livre-arbítrio lá de cima, que é o nosso espírito, ele permite que a gente escape desse ciclo de bem e mal. Então, na hora que você entende que você é espírito, você reconecta com o que você já se propôs a fazer. E aí ele tira essas noções de bem e mal. Porque você veio aqui para trabalhar. Você veio aqui para elevar a sua consciência para atingir a meta que o seu espírito quer, que é se tornar um mestre ascenso. Aí você fala, puta, mas isso é muita responsabilidade, eu não consigo. Consegue, senão você não tinha encarnado. O papo de eu não pedir pra nascer é outra coisa que eles tentam fazer com que a gente engula. Não é qualquer um que nasce aqui, principalmente nessa época, e que está vivo nessa época. Nessa época eu digo 2020, 2023, não é qualquer um que desce. Você tem que ter o seu currículo vital ali. Tá.
Você cumpriu isso, você aprendeu isso, tá? Então você tá, ó, apto para ir pra Terra. Vai lá, desce e trabalha. Não é qualquer um que tem um currículo bom pra vir pra cá. Você tem que ter um puta currículo, viu? Senão você não desce. Entendeu? Então para de desperdiçar a sua vida. Para. Abre um pouquinho os ouvidos. Tem gente querendo falar com você e querendo te guiar e você não tá ouvindo. O seu livre-arbítrio deve estar desesperado aonde ele tá. Falando, para de ir pra esquerda, para de ir pra esquerda, vira, vai bater, vai bater, vai bater. O caminho do mago é compassivo, porque se resolve o problema do sofrimento à medida que a luz do espírito se aproxima. Você só vai parar de sofrer na hora que você começar a sentir a luz, aquele calorzinho gostoso do plano espiritual te guiando. Você não vai simplesmente fechar os olhos e falar assim, dirige. Não. Mas eles vão falar assim, olha, se eu fosse você, eu virava pra esquerda. Cuidado que tem uma lombada. Né? Agora você para aqui e conversa com aquela pessoa ali que ela vai te dar uma informação importante. Você é o piloto. Mas você já dirigiu com o Waze, né? Atualmente todo mundo precisa de um Waze. Mesmo que você vá para um lugar que você fala, eu sei ir para lá. Eu já fui várias vezes para lá. Mas a gente usa o Waze para quê? Radar, lombada, problema de tráfego intenso. Você entendeu o que eu quis dizer? É o nosso Waze. É de graça. E não perde a conexão na hora que não tem internet. Entendeu? Liga o Waze. Aqui. Liga o seu Waze. Vamos ligar o Waze? Hoje, na hora que você for sair, pra espairecer, pra descansar, liga o seu Waze. Como eu faço isso? Faz simplesmente intenciona uma pequena oração. Peça aos meus mentores que me guiem, que me protejam. Peço direcionamento. Peço proteção. Você pode pedir isso. E aí você sai. E aí você vai falar assim, nossa, eu queria tanto ir naquele barzinho, mas não sei, tô sentindo que eu preciso ir em outro lugar. E aí você pega e vai num restaurante comer alguma coisa. E aí você fica sabendo que aconteceu alguma coisa naquele barzinho que você queria ir, que você falou, nossa, ainda bem que eu não fui. Essa é o começo das pistas que você tá deixando o espírito aparecer e se manifestar na sua vida. Certo? Uau! Então, fiquem com esses questionamentos. Comentem bastante o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessas nossas reflexões de hoje. Certo? Lembrando que
as nossas lives, não tem de final de semana, só agora na segunda-feira, no mesmo horário, no mesmo lugar, certinho? Então, um beijo pra vocês. Lembra que eu amo muito, 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 muito vocês, de verdade. A paz começa comigo.